Nós estamos já com 25, né, assistindo aqui. Eu queria só apresentar rapidamente, antes que a gente cumpra todo o requisito aqui da entrada de todos, a professora Júlia Matei, que é a professora que está organizando comigo o evento. O professor Arley ficou na outra sala, lá do Zoom, para aguardar as pessoas. E só para pedir desculpas agora, né, olhando para vocês, por toda esse grande imbróglio tecnológico, né? Agradecer a Betânia especialmente, né, por estar aqui abaixo de 6 graus, né? O Nelson, depois a Daniela e o Edésio, que está no calorzinho, né, do Reino Unido, maravilhoso, nesse caso. Bom, eu vou iniciar a minha fala de forma diferente. A gente tinha preparado uma outra entrada, mas quando nós já estamos com meia hora de atraso, eu vou só pedir aqui, nós temos o deputado Renato Rosendo está aqui para a abertura do evento, a presidenta do Conselho Estadual de Direitos Humanos, Cristiane, também está aqui, só para fazer a citação, né, dela, do Terra Mar. E, enfim, como é uma atividade que termina sendo caseira, embora com as grandes estrelas do direito urbanístico presente, abrindo esse evento, né, eu confesso a vocês que, com todos os problemas, eu me sinto ainda em casa. Queria agradecer enormemente a vocês, não só por aceitarem estar aqui hoje, pela paciência, né, de aguardarem essas questões acontecidas aqui, mas por serem a inspiração para toda uma geração, né, da qual eu me incluo, e uma inspiração perene, mesmo com todas as dificuldades que nós temos. E aí é isso que eu queria dizer rapidamente das minhas palavrinhas que eu tinha escrito. Que sejam bem-vindos e bem-vindas todos ao seminário de aniversário do Estatuto da Cidade, uma legislação que deve ser comemorada, porque é um marco, né, na parametrização de uma perspectiva de cidade mais justa, a partir a partir da Constituição de 88, ainda que tenhamos muito a avançar, que tenhamos dificuldades de fazer valer a proteção e a promoção do acesso aos direitos sob a perspectiva dos serviços urbanos, da infraestrutura urbana, ainda que tenhamos grande dificuldade em dialogar com os poderes constituídos pelo reconhecimento do direito à cidade para todos, todas e todos, ainda que o sistema de educação ainda não reconheça que o direito urbanístico é uma disciplina independente, como é o direito administrativo, o direito constitucional, porque tem um regime jurídico próprio a partir da Constituição Federal, ainda que tenhamos, nos últimos tempos, sofrido ataques a essa legislação que é considerada por outros parceiros institucionais internacionais uma grande referência no mundo inteiro, tenhamos tido ataques a essa legislação, como temos ataque à Constituição Federal de 88, nós temos que comemorar. O marco está estabelecido, são 20 anos de Estatuto da Cidade, tivemos muitos retrocessos, mas também tivemos avanços. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar com os professores que estão aqui presentes. Então, eu apresento a vocês, vou falar de uma vez só, para que a gente não perca mais tempo. Professor Edésio Fernandes, vou começar pelo professor que está fora do país, professor Edésio Fernandes, mestre e doutor em Direito, pesquisador, né, da área do direito urbanístico, nossa grande estrela do direito urbanístico aqui no país e fora dele. Professor Nelson Sauli Júnior, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre e doutor também na área, professora Daniela Libório, professora da Pontifícia Universidade Católica, mestre e doutora na área, grande pesquisadora, e
professora Betânia Alfonsin, presidenta do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, professora, mestre e doutora em Direito e em Planejamento Urbano. Estou aqui resgatando apenas a memória, né, dado o adiantado da hora. Também grande referência. 2 grandes mulheres, 2 grandes homens que nos inspiram profundamente. Eu vou passar a palavra a vocês pela ordem que estava estabelecida. Normalmente a gente começa pelo que está mais distante e termina pelo que está mais próximo, né? Um cacuete da academia. E vocês me permitem fazer dessa forma, e aí eu não faria a apresentação de cada um de vocês para que a gente pudesse encaminhar o nosso tempo. Muito obrigada. Eu começo, né? Muito obrigado, bom dia a todos, todas. Lígia, um abraço especial, é um prazer estar com vocês, falando sobretudo para os colegas do Nordeste. Meu coração é, em parte, cearense, de onde veio meu avô, então, para mim, também é estar em casa, falando com vocês, e é um prazer. Bem, eu pensei comigo, conhecendo um pouco o que os colegas de mesa têm para dizer, em fazer uma certa divisão social do trabalho entre nós. Eu imagino que cada um vai destacar certos aspectos nessa reflexão, celebração, comemoração dos 20 anos do Estatuto da Cidade, que é essa lei marco do direito urbanístico, que, como todos sabemos, tem também uma característica especial por ter sido fruto de um amplo processo de mobilização social no Brasil, né? Todo um processo de articulação liderado, dentre outros, pelo Fórum Nacional de Reforma Urbana, expressando um compromisso muito claro com o ideário da reforma urbana, que está presente também de maneira muito sólida no capítulo sobre política urbana da Constituição Federal de 88. Amplamente louvada no seu primeiro momento, saudada, fonte de inspiração, inclusive, para experiências internacionais, essa lei marca o Estatuto da Cidade, no momento tem sofrido toda uma série de críticas crescentes, ainda que seja, de modo geral, muito pouco conhecida. É uma lei que é desconhecida pela sociedade e pelos juristas, ainda, como Lígia mencionou, também muito pouco ensinada nas faculdades de Direito, na falta da oferta do direito urbanístico de maneira sistemática. Muito da crítica crescente ao Estatuto da Cidade vem dos movimentos sociais preocupados com o processo de mercantilização alarmante das cidades brasileiras, especialmente face aos avanços das chamadas operações urbanas, vendas de crédito, vendas de direito, transferência de CEPACs, que são promovidos no contexto da aplicação dos planos diretores municipais, tais como estabelecidos pelo Estatuto da Cidade, porém fora de um contexto claro de governança da terra urbana. As avaliações dos planos diretores municipais da primeira geração pós-Estatuto da Cidade, 10 anos mais tarde, têm indicado uma certa visão generalizada da inefetividade dos instrumentos contidos na lei para materializar a lista de princípios de política urbana que a lei traz. Quer dizer, há um descompasso aí entre a lista dos princípios e também os direitos sociais e coletivos reconhecidos pela lei e a sua materialização através, sobretudo, dos instrumentos, e há mais de 30 instrumentos previstos na lei. Isso no contexto, claro, de agravamento da crise urbana no Brasil. Eu acho que a euforia inicial em torno da lei logo mostrou, né, logo ficou claro que a lei por si só não mudaria automaticamente realidades urbanas e sociais, e, pelo contrário, a maneira como alguns dos seus instrumentos têm sido utilizados, a maneira seletiva, a maneira fragmentada, como alguns dos instrumentos têm sido utilizados, certamente tem agravado velhos problemas da cidade, problemas e processos de segregação, especulação, gentrificação. É fato que tem havido no Brasil um deslocamento recorde de bens e recursos públicos para o setor privado. Terras públicas, créditos de construção, subsídios, anistias, benefícios de todo tipo têm sido deslocados do setor público para o setor privado em programas de renovação, revitalização, requalificação urbana, em nome de um suposto interesse público. É por isso, então, que tem havido essa crítica crescente à eficácia dos planos diretores, à natureza desses planos diretores, e há uma lista de questões que têm sido indicadas, sobretudo pela pesquisa, pouca consideração das diferentes realidades brasileiras, cópias de modelos de plano diretor
inclusive falta de consideração adequada das realidades do Norte, do Nordeste, das cidades médias e pequenas, né? Planos complicados, processos burocráticos, falta de clareza de prioridades, falta, sobretudo, de capacidade de gestão pela enorme maioria dos municípios brasileiros. Outro fator que tem sido também criticado é o fato de que, ainda que, num primeiro momento, muitos desses planos tenham surgido de processo de participação popular, as mudanças aos planos têm se dado sem a devida participação, revisões que, com frequência, descaracterizam profundamente os planos, e, no momento atual, toda uma discussão sobre a validade de revisão dos planos diretores no contexto da pandemia. Tudo isso é válido, mas o ponto que eu queria trazer para reflexão com vocês é que, para mim, o problema maior da aplicação do Estatuto da Cidade é que ele não tem levado à consolidação daquilo que eu chamo de uma nova ordem jurídica urbanística, que o direito urbanístico introduziu no Brasil e que a Constituição Federal consolidou. Quer dizer, o capítulo de política urbana da Constituição de 88, além de, como a lei já mencionou, reconhecer a autonomia do direito urbanístico, com seu objeto próprio, princípios, leis, instrumentos próprios, né, e que depois leva à sua regulamentação pelo Estatuto da Cidade. Para mim, o que a Constituição faz é consolidar essa proposta que estava sendo construída no Brasil de uma nova ordem jurídica urbanística, na qual propriedade, gestão e financiamento urbanos são articulados de maneira indissociável. Quer dizer, além daquela visão tradicional do direito urbanístico nos anos 90, né, que falava de ordenamento territorial em si só, essa nova ordem jurídica urbanística acrescenta também uma visão socioambiental e a consideração de direitos sociais e coletivos. Quer dizer, estamos falando aqui de um contexto em que não se trata apenas de, através do planejamento territorial, dizer o que pode ser feito, onde, quando, como e por quem, mas também da obrigação de fazer. A qualificação da função social da propriedade por dentro, a possibilidade de obrigar certos comportamentos pelos proprietários. Outro aspecto fundamental dessa ordem jurídica urbanística é a ideia da participação popular, não apenas como um carimbo de validade sociopolítica, de legitimidade de leis, de planos, de projetos, mas de condição jurídica de validade dessas leis, desses planos. Inclusive, vários planos já foram anulados por falta de participação. Outro aspecto fundamental é o reconhecimento da regularização fundiária como um direito coletivo, não apenas resultado da ação discricionária do poder público, mas uma obrigação do poder público. Outra dimensão fundamental dessa ordem jurídica urbanística é a ideia da cidade como criação coletiva, uma esfera pública ampla, no qual há um lugar da ação comunitária que ainda não foi preenchido no Brasil. Não se trata apenas das ações dos indivíduos, nem apenas da ação do Estado. Há também um lugar, né, do público, do comum, do comunitário. Isso leva a outro princípio dessa ordem jurídica urbanística, que é a obrigação de recuperação para a comunidade da valorização imobiliária que tem sido gerada não apenas por obras públicas, por serviços, mas também pela legislação urbanística. Quer dizer, toda essa discussão sobre quem paga e como se dá a distribuição dos ônus e benefícios da urbanização, né, é parte desse ideário que o Estatuto da Cidade consagra. E a primeira lei internacional que abraça a noção do direito a cidades sustentáveis, conciliando não apenas o objetivo da reforma urbana, mas também com essa visão utópica de transformações estruturais nas cidades. Então, para mim, analisando, né, essa geração de novos planos diretores municipais, o que tem ficado claro é que, tal como apropriado por urbanistas, por juristas e por gestores públicos, os planos diretores não têm mudado a natureza do planejamento urbano territorial. Ainda prevalece uma visão tradicional de planejamento regulatório, aquilo que pode ser feito onde, como, quer dizer, aquela visão de restrições externas ao direito da propriedade, as limitações externas, não a qualificação por dentro da função social. Os planos têm se recusado sistematicamente a interferir diretamente na estrutura da propriedade, dizer não pode e dizer tem que fazer. E, com isso, na falta dessa articulação com a estrutura fundiária, nós temos essa situação perversa no Brasil hoje,
desse estoque gigantesco, não apenas de um déficit habitacional, mas também, né, de milhões de imóveis vazios e terrenos vazios e subutilizados, com serviços e sem construções. A enorme maioria dos planos diretores não cumpre a obrigação de recuperar a valorização imobiliária para as comunidades, e quando o faz, né, sobretudo com vendas de direitos, créditos e CEPAC, certamente gera milhões de dólares para as prefeituras municipais, mas sem que tenha havido uma redistribuição socioespacial evidente desses recursos. Então, isso num contexto de agravamento da crise da moradia, da periferização da pobreza, do crescimento da informalidade, do aumento de despejos e remoções no país, o esvaziamento da mobilização social. Quer dizer, ficou claro nesses 20 anos que não houve uma mudança substantiva na cultura urbanística do país. Quer dizer, tem havido, talvez, um aumento maior na consciência ambiental do que da consciência urbanística do país. Então, a pergunta que eu me coloco é: o problema é a lei ou é a sua leitura e as condições de sua aplicação? Eu acho que o Estatuto da Cidade tem sido abraçado pela metade, por urbanistas, gestores, juízes, promotores, pela sociedade civil. O discurso de direitos não foi materializado, agora a própria sociedade não tem demandado o suficiente esses direitos. Eu acho que é justo dizer que, depois de um começo muito promissor, a ação do Ministério Público se tornou mais ambivalente. Hoje, o Ministério Público é muito mais sólido na área ambiental do que na área urbanística, sobretudo quanto às questões de moradia social, e nesse vácuo, o grande ator surpresa, revelação nesse processo tem sido a Defensoria Pública. Ora, nos últimos tempos, além da desconfiança e das dúvidas em relação ao Estatuto da Cidade, nós estamos passando por um processo de descrédito da legislação no contexto mais amplo da ação do governo federal, que nunca entendeu a centralidade da questão urbana e da questão fundiária. O Ministério das Cidades foi o primeiro a ser rifado pelo governo federal na busca da chamada governabilidade. Políticas setoriais sem articulação, não há uma política territorial nacional, os estados não têm também ocupado o seu lugar nessa questão. Há uma dificuldade ainda muito forte de articulação da questão urbana com a questão ambiental, com a questão da preservação de águas, com a questão da mineração, né? E mesmo no governo federal, há tempos começaram as brechas, a lei da legalização da Amazônia, que aponta no sentido da privatização do patrimônio público, o programa Minha Casa Minha Vida, que é totalmente desarticulado da estrutura fundiária e, assim, reforça velhos processos de segregação socioespacial e toda uma penetração cada vez mais agressiva da chamada agenda neoliberal. Se no governo Temer começa um desmonte sistemático da ordem jurídica urbanístico-ambiental construída desde os anos 70, o governo Bolsonaro tem arrombado as porteiras não só para deixar passar a boiada ambiental, mas também a boiada urbanística. E o risco maior que se coloca no Estatuto da Cidade é a PEC 80, que compromete a própria noção pilar do direito urbanístico, que é a da função social da propriedade. Municípios têm abraçado o ideário neoliberal, a agenda da reforma urbana cada vez mais esvaziada, regularização fundiária hoje é muito mais pensada do ponto de vista da titulação do que de uma maneira mais articulada. Enfim, nesse contexto, quais são, para terminar, as perspectivas para o Estatuto da Cidade? É bom lembrar que foram necessários 12 anos para que essa lei fosse aprovada, e nesse período, né, e os 20 anos que se seguiram, a urbanização brasileira mudou de natureza. O Brasil hoje é um país pós-industrial, cada vez mais metropolitano, cidades médias crescendo, cidades pequenas crescendo, centros tradicionais perdendo população, num contexto global de financiarização e mercantilização da terra, da moradia, da propriedade da cidade. Uma série de novos atores, como fundos de investimento, fundos de pensão, agentes internacionais que ainda são pouco conhecidos, o que coloca, então, o desafio ao nosso planejamento urbano de repensar profundamente formas, modelos e, sobretudo, processos à luz dessas novas realidades. Ampliar, certamente, os processos de participação popular, mas, sobretudo, abrir espaço de ação comunitária no planejamento, na gestão do território e das políticas públicas, afirmando uma ordem pública que seja maior do que a ordem estatal. Então, eu concordo plenamente com a Lígia. Eu acho que, com todos os seus limites, alguns estruturais, outros conjunturais,
o Estatuto da Cidade continua sendo um marco fundamental e merece ser louvado, promovido, mas, sobretudo, implementado, né? Eu acho que superar os limites é fundamental, mas articular com outras leis urbanísticas e ambientais, quer dizer, articular o Estatuto da Cidade com o Estatuto da Metrópole, com o Código Florestal, com a Lei 13.465, mas, sobretudo, a plena e integrada aplicação dos princípios, processos, mecanismos, instrumentos e recursos trazidos por essa lei, que é pioneira ao propor essa articulação entre direito, gestão e financiamento. A verdade é que todos temos de fazer por merecer o Estatuto da Cidade, sobretudo fazer jus ao seu potencial de transformação. As lições da pandemia não podem ser esquecidas, seja para, né, prevenção de futuras pandemias, para os impactos de mudanças climáticas e desastres extremos, e, para mim, o Estatuto da Cidade permite enfrentar as prioridades dessas questões, a centralidade da questão fundiária, que é a mensagem central do Estatuto da Cidade, tem que ser compreendida, repensar modelo de cidade, romper com a cultura do urbanismo tradicional, enfatizar valores de uso, a noção do comum, os direitos coletivos, falar mais em valor social da terra e da moradia e menos em defesa da propriedade individual e buscar esse ordenamento territorial que corresponda a essas realidades e necessidades urbanas, ambientais e sociais contemporâneas. Por fim, uma palavrinha, eu acho que na origem da desconfiança e do descrédito que muitos têm em relação ao Estatuto da Cidade, há uma certa visão de direito. A ideia de que o direito é um instrumento que vai resolver tudo automaticamente, que o direito é um mero instrumento neutro, objetivo, natural, ahistórico. Eu acho que é fundamental entender que, além da sua dimensão instrumental, o direito é também uma arena sociopolítica de explicitação, de confrontação e resolução de conflitos. O que a Constituição fez ao dizer que o direito de propriedade é reconhecido desde cumprida uma função social, que aquela determinada pelos planos diretores, foi colocar o direito urbanístico e o urbanismo brasileiro no coração do processo político, que é um processo descentralizado e democratizado na proposta desse ideário. Quer dizer, vai ser a qualidade desse processo sociopolítico que vai dizer quando e como se dá a função social. Quer dizer, a lei só pega quando ela tem pega nesse processo sociopolítico. Mas leis certamente dificultam avanços sociais, mas boas leis por si só não mudam realidades. Então, nós temos que trabalhar juntos para criar novos processos e estruturas de governança da terra urbana, e eu tenho para mim que o Estatuto da Cidade, com seus limites, com seus problemas, ainda é um farol, ainda oferece um balizamento sólido para que essa mudança na cultura urbanística do país possa acontecer. Eu vou parar por aqui e fico à disposição para debater essas questões com vocês. Muito obrigado. Obrigada, Edésio, muito obrigada. O professor Nelson Saulo Júnior tem um outro compromisso agora às 10h30. Ele acaba de me comunicar, então eu queria saber se a gente pode fazer uma inversão. Pode ser? Então, professor Nelson, por favor, a palavra é sua. Bom dia. Primeiro, quero dizer que estou bem contente, né, de estar participando desse seminário da região Nordeste, né, que é uma região aí que eu tenho, né, bastante carinho e também, né, vivências, né, aí em Fortaleza eu pude justamente ter contribuído nessa primeira fase que o Edésio falou dos planos diretores, né, do plano diretor de Fortaleza, né, pelo Instituto Polis, aí no início dos anos 2000, e estar aqui com os amigos Edésio, a Betânia, a Daniela, a professora Lígia. Nós já temos participado, né, esse quarteto aqui, acho que de vários debates e discussões, né, sobre o Estado da Cidade, pelo IBDU, OAB, né, várias iniciativas que têm ocorrido, até a ONU Habitat, enfim, né, são vários eventos que a gente tem participado. E é claro que isso vai ajudando também para a gente pensar um pouco melhor nessas reflexões, né, e como contribuir. E eu considero que realmente é importante, né, nesse seminário, que vai ser de 2 dias,
ter aí algumas questões para serem refletidas, né, e durante esse período, né, porque ele não se esgota nesse painel, né. Um primeiro ponto, né, que eu tenho destacado em todas as discussões é que não dá para desassociar qualquer perspectiva de avaliação e balanço desse aniversário do Estatuto da Cidade, né, o Edésio colocou, desse processo político que ocorreu, né, na redemocratização do país, com a Constituinte, e que gerou, né, a Constituição Brasileira de 88, e que gerou, né, o capítulo da política urbana, fruto, né, de um movimento social importante, né, para a elaboração de toda a Constituição, com a agenda dos direitos humanos, da democracia, né, da justiça social, das políticas sociais, né, que foram aí questões chaves, né, naquele período, né, do próprio pacto político no Brasil, e dentro desse processo entrou, claro, a temática da reforma urbana, né, que já era um processo político dos anos 60, né, quando teve aquelas propostas de reforma de base no governo Jango Goulart, né, e aí, de certa maneira, ele foi retomado, né, claro, com uma atualização e com uma outra conjuntura, né, no Brasil dos anos 80, que já era um país urbano e com todos os problemas sociais e de desigualdade nas nossas cidades que continuam, né, presentes, e que com essa pandemia aí ficou bem acentuada. Então, acho que tem alguns aspectos que a gente precisa associar, né, ao resultado desse processo político. Primeiro, que dentro dos 4 eixos que foram demandados, né, e colocados como estratégicos no processo da Constituinte, que foi da questão da afirmação de direitos dentro da perspectiva da cidade, né, com a proposta do direito a urbanos, direitos a uma condição de vida digna urbana, que foi apresentada naquele período, né, e que, claro, vai evoluindo, né, depois de 12 anos, em razão de vários processos, Conferência do Rio do Meio Ambiente em 92, do Habitat em Istambul, né, das vivências e construções políticas internacionais e nacionais da reforma urbana, né, a gente consegue evoluir para a visão e a construção do direito à cidade. E eu acho que esse é um ponto já importante da narrativa, né, que tem, às vezes, me preocupado aí em vários debates, é de que como se o Estatuto da Cidade não tivesse condições de ser contemporâneo em razão dos problemas ambientais que nós estamos vivendo hoje, a questão das mudanças climáticas, que a gente está vivendo claramente. Ontem a China, então, foi um assustador, né, o que aconteceu lá com relação à questão dos eventos extremos, como tem ocorrido na Europa e também nos Estados Unidos, aqui no Brasil, com essa seca, né, que não termina nunca. Então, me parece que tem uma perspectiva assim da gente aplicar o Estatuto da Cidade. A própria noção do direito à cidade é de direito a cidades sustentáveis, né? Quer dizer, já entra esse elemento claro da sustentabilidade com influência, né, da Agenda 21, da Convenção de Clima de 92, e que precisa ser, né, acho que, como o Edésio colocou, é uma questão de interpretação, né, do Estatuto da Cidade face a essa nova conjuntura, mas não é que ele esteja vazio e desatualizado com relação a essa realidade, né. Esse é um primeiro aspecto. O segundo diz respeito à questão do Pacto Federativo, né, que pelo processo político que nós tivemos, da redemocratização do país, houve uma aposta muito forte, né, de segmentos da sociedade, compromissados com essa agenda política e social, de fortalecer, né, dentro do Pacto Federativo, a descentralização política e a democracia, com o fortalecimento do município, né, que nós temos aí um sistema bem diferenciado com relação à Federação Brasileira, do município ser ente federativo. E para nosso campo, né, todas as questões urbanas, mas ainda, né, teve essa perspectiva, né, e essa concepção
política de fortalecer justamente o município para a promoção e aplicação da política urbana como principal ente responsável e principalmente focado naquela época, né, e que é uma questão chave sobre a estrutura fundiária no Brasil, da questão, né, do cumprimento, né, e da efetividade da propriedade urbana, em especial, cumprir a sua função social, né. E aí acho que está um dos nós, né, quando a gente faz essa avaliação do Estatuto da Cidade, porque, de fato, há um reconhecimento, né, um fortalecimento institucional do município no campo da federação para a promoção das políticas, né, com a perspectiva da democracia, com uma possibilidade de ter influências, né, da sociedade, dos habitantes em tomadas de decisões estratégicas, né, dentro da cidade, dentro da perspectiva local, né. Mas, por outro lado, na questão da política urbana, a Constituição travou efetivamente a alta aplicabilidade, né, dessa possibilidade dos municípios realmente terem esse poder e essa força institucional e política, né, que foi praticamente resumir, né, ou reduzir, ou limitar a atuação do município apenas através de três ferramentas, três instrumentos, que é a edificação, parcelamento compulsório, o IPTU progressivo no tempo e a desapropriação, né, reduziu a essa perspectiva quanto a essa questão da obrigação de fazer, que o Edésio ressaltou bem, e ainda colocou um monte de obstáculos, né, e a própria necessidade do Estatuto da Cidade, que a gente celebra, foi uma das exigências, né, por isso que se levou mais de 12 anos para ser aprovado e 12 anos sem os municípios poderem aplicar sua política em razão desse entrave, né, que foi colocado e que até hoje continua, né. Nós não temos, por exemplo, mesmo que um município tivesse aí na fase de querer desapropriar, né, não pode, porque não tem emissão de títulos para o Senado e provavelmente há mais 2 anos nós não vamos ter nem perspectiva de que isso ocorra, né, mesmo que se quisesse. Então, há um entrave, claro, né, de como foi construído pelo Centrão, né, o velho e bom Centrão, né, que continua articulando aí, né, as políticas conservadoras retrógradas do Brasil até hoje, principalmente nesse momento, né, como a gente está vivendo, conseguiu fazer um arranjo, né, estratégico naquele momento e foi uma perda, né, a gente tem que colocar que naquele momento foi uma derrota, né, do movimento, essa forma como se estabeleceu. Claro que a gente lutou, né, para tentar construir uma narrativa, uma perspectiva de efetivação, né, desse arranjo que foi colocado na Constituição, mas ele efetivamente, né, acho que todos nós sabemos que foi um grande entrave, mesmo se colocando uma aposta de que poderia ser destravado com os processos políticos nos municípios, com os planos diretores. Eu acho que esse é um fator, né, além de todos que o Edésio colocou, né, porque há uma dificuldade efetiva, né, de se ter, né, uma política urbana nas nossas cidades, principalmente nas grandes cidades, né, que foi o foco também pensado na concepção dessa política urbana desde a Constituição, quanto ao cumprimento da função social da propriedade e da própria cidade, que já estava previsto, né, na emenda popular da reforma urbana. O terceiro é essa questão da democracia e da participação, né, que acho que foi, vamos dizer assim, um dos pontos que se avançou, né, dentro de uma perspectiva até de experiências e de vivências que já estava ocorrendo nos anos 90, em várias cidades, com governos mais chamados, né, democráticos, populares, e que influenciou bastante a elaboração do Estatuto, né, com relação a ter efetivamente não somente a diretriz, né, mas as ferramentas e os organismos que deveriam ser implementados com relação a essa gestão democrática da cidade, né? E um ponto que eu considero que o Edésio colocou, né, dentro da avaliação, vamos dizer assim, mais nacional, que eu acho que também ajudou para nós termos, vamos dizer assim, avanços, mas talvez não tido uma consolidação, né, dessa perspectiva, desse sistema democrático, foi
o veto que foi feito ao Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano no Estatuto da Cidade, pelo governo Fernando Henrique na época, né, que tinha um tratamento sobre esse sistema. Depois a gente conseguiu, né, quando também se vetou a concessão especial de uso para fins de moradia no Estatuto da Cidade, que está vetado, né, a edição da MP 2201, né, que instituiu e regulamentou a COEM, e também, né, se conseguiu lograr, pelo menos, né, também a institucionalização do Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano, né, que praticamente o Conselho da Cidade ele foi criado baseado, né, em toda a concepção que está na COEM com relação às atribuições, e aí tem toda essa discussão se o Conselho ele era forte ou não institucionalmente, mas as atribuições que foram colocadas no Conselho estavam inseridas no modelo, né, de concepção de Conselho que foi editado na medida 2201, e não houve, infelizmente, nenhuma tentativa, né, de se mudar no campo legislativo as atribuições, né, e até uma consolidação não só do Conselho, mas também de um Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, apesar de várias tentativas na esfera do governo federal, quando existia o Ministério da Cidade e o próprio Conselho da Cidade, né, e acho que esse é um ponto frágil que nós temos, né, para se consolidar uma perspectiva de um sistema de cidades, como toda essa diferença das nossas cidades, né, de tipologias, de termos um Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano consolidado, né, como se tem em outras áreas, e me parece que para uma perspectiva, né, de um pacto federativo com essa questão da democracia e da participação, me parece que esse é um ponto, né, que a gente tem que colocar, né, nesse balanço e nessa discussão, e considerar essa conjuntura triste que nós estamos vivendo, né, e como talvez pensar em algumas estratégias, né, se não é o caso de pensar pelo menos aí um sistema de estados e municípios, né, já que os estados têm poder para tratar dessas políticas de direito urbanístico, né, enfim, né, como está fazendo na área da saúde, por causa da pandemia, né, do próprio meio ambiente, né, que está tentando alguns governos salvar um pouco, né, do que nós temos nessa triste conjuntura. Então, esse acho que é outro elemento chave. E o quarto, que foi já ressaltado, né, pelo Edésio, mas que é muito caro para nós, é a questão fundiária, né, e desde a Constituição, né, se tentou estabelecer aí um tratamento para o reconhecimento do direito à moradia, na perspectiva do direito à moradia social, né, principalmente considerando essa situação fática que nós temos no Brasil, de a grande parte da população viver na situação de posse, né, e não de propriedade, e continua sendo assim, né, na realidade das cidades, em qualquer região do país, e a gente avançou um pouco, né, com o Instituto do Capião, por outro lado, houve um retrocesso porque não se reconheceu o direito à moradia nas áreas públicas, depois veio a COEM, né, mas nós não... Foi muito importante a diretriz de estabelecer a urbanização e a redução fundiária de forma integrada, né, no Estatuto. Eu acho que isso é uma coisa que precisa ser mais explorada, mais potencialmente reivindicada, considerando que essa atual legislação de redução fundiária, como o Edésio colocou bem, só foca, né, na questão da titulação, né, então você pode titular áreas de risco, áreas precárias, enfim, que é um absurdo, mas é o que a legislação permite, e sem nenhuma perspectiva da urbanização, das melhorias das condições de todas essas áreas, e a gente viu como isso reflete muito nesse momento da pandemia, né, que são justamente essas áreas que estão sendo mais afetadas aí com relação à vitimização desse período. E então me parece que essa questão fundiária, né, é um eixo ainda muito importante para nós, né? A gente verifica que com essa situação da pandemia, né, se tentou lograr a suspensão de todos os despejos com uma campanha nacional, né, projetos de lei que foram apresentados no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, nas câmaras municipais das capitais, para suspender, né, e a gente vê como ainda tem uma coisa retrógrada no Brasil, porque no Congresso Nacional se proibiu, né, a suspensão
dos espejos nas áreas rurais, né, por causa de toda a concepção que ainda tem da questão da propriedade, né, principalmente da questão da propriedade rural, da reforma agrária, presente, né, naquele congresso, e me parece que essa é uma agenda que está extremamente presente, né, que envolve a questão dos conflitos fundiários. Acho que a gente tem, né, já uma bagagem, mas acho que esse é um aspecto fundamental que tem que ser colocado, né, nesse balanço, nessa reflexão, né, a nossa estratégia para a questão fundiária no Brasil, que me parece ainda uma questão chave dentro do campo aí nosso, né, do direito urbanístico, dos direitos humanos, do direito à cidade e toda a agenda que foi construída no Brasil nesses 30 anos. Bom, e por fim, alguns aspectos que me parece que seriam importantes da gente, nessa perspectiva, né, de narrativa, interpretação e balanço do Estatuto da Cidade, que há, claro, né, alguns temas emergentes que, a meu ver, precisam estar acoplados, né, a esse balanço, uma perspectiva da aplicação, não só do Estatuto, mas de forma mais integral. Eu concordo que é importante a gente buscar uma integração com outras áreas para fins de pensar, né, estrategicamente a aplicação do Estatuto da Cidade, como é a questão hoje, né, da dimensão das nossas cidades, que cada vez está mais presente, né, o problema da violência urbana e da questão racial, né, e de gênero, né. Eu acho que temos como fazer esse link claramente com a perspectiva da aplicação do Estatuto da Cidade, né, com a questão, né, das mudanças climáticas, né, e com esse pós-momento aí da Covid-19, né, principalmente justamente com relação a essa questão da dimensão da participação política nas nossas cidades, né, que vai ter com certeza impactos, né, e já está tendo, como o Edésio colocou bem, com esses processos, são os planos diretores, né, esse mundo virtual que está se consolidando, né, e que está cada vez mais presente no significado de uma narrativa do que é participação política nas cidades, e como a gente trabalha essa questão, né, da participação política, da apropriação e utilização dos espaços públicos na cidade, com essa dinâmica e com esse novo olhar ou visão que está em disputa com a nossa, né, que é a cidade Smart City, cidades inteligentes, com a questão, né, da nossa, principalmente trazendo essa visão da cidade como um bem comum, né. Enfim, são alguns elementos aí que eu queria trazer, né, para reflexão e discussão. Obrigado, eu vou poder acompanhar aqui até umas 10h30, né, mas depois eu tenho um outro compromisso aí. Muito obrigada, Nelson. Na verdade, o ideal era que fosse um grande debate sobre esses temas. Eu vou passar a palavra agora para a professora Betânia Alfonsin, a dar continuidade às apresentações. Bom dia, querida Lígia, parabéns por esse evento maravilhoso, tão importante para o Ceará, para o Nordeste, para nós todos no Brasil. Eu, como você, como o Nelson, como o Edésio e a Daniela, estou muito feliz de estar aqui entre amigos, amigas, né? Muito bom para discutir esses temas, a gente tem se ouvido bastante, e acho que é super interessante, né, de ver por onde estão passando essas reflexões de balanço sobre os 20 anos do Estatuto da Cidade. O IBDU tem se esforçado bastante para contribuir nessa reflexão em diferentes eventos, né? E a gente, muitos associados e associadas aqui, nós 5 somos do IBDU, né? Tem elaborado sobre isso. E eu, na verdade, assim, gente, eu queria trazer um balanço, assim, porque eu tenho ouvido uma avaliação bastante, assim, negativa, né, dessa implementação do Estatuto da Cidade, e eu acho que é muito importante a gente interrogar mais do que os resultados que a gente teve, talvez, para entender o que aconteceu,
as fórmulas que a gente utilizou naquele momento histórico, né, em que o capítulo da política urbana foi aprovado, e que depois o Estatuto da Cidade derivou, né, e que o Nelson e o Edésio pontuaram tão bem. E assim, gente, eu vou me permitir partilhar uma interrogação que eu considero central e que tem ocupado muito a minha reflexão, que tem a ver com o seguinte, com a compatibilidade do direito à cidade quando a gente, no Brasil, segue orbitando, né, em torno do direito de propriedade, que eu acho que é uma questão que o Nelson trouxe, né, na fala dele, a centralidade desse nó no Brasil. E isso tem a ver, assim, com a lentidão dos processos de transição paradigmática. Isso é meio geral, né? No Brasil, o melhor exemplo é a abolição da escravatura, né, gente? Porque até hoje a gente lida com esse tema. Era para ter terminado lá no século XIX, e a gente continua lidando com isso. E eu acho que com o direito de propriedade acontece uma coisa muito parecida. Existe uma lentidão muito grande para assimilar o que é a tal da função social da propriedade, né? Que, na verdade, gente, foi o que nós acabamos nos fiando, né? Todos nós, como sociedade, no capítulo da política urbana. Porque é a função social da propriedade que bota aquele capítulo de pé. O plano diretor vai dizer como a função social da propriedade é atendida nas cidades. O Nelsinho trouxe aqui, né? Vamos adotar instrumentos que combatam a retenção especulativa dos imóveis urbanos para que se atenda à função social da propriedade. Vê bem, gente, a própria uso capião ali no artigo 183 é um artigo que visa atender a função social da propriedade, mas que é uma forma originária de aquisição da propriedade. Ou seja, a gente reproduziu muito essa lógica, né? A gente girou muito em círculos em torno desse direito. E aqui, gente, eu acho que o principal é a gente se dar conta do quanto a colonialidade desse instituto acaba prejudicando maiores avanços, né? Quando a gente pensa como isso começou, né, a forma como a gente conhece o direito de propriedade hoje, com os cercamentos das terras comuns na Europa, a forma como isso foi introduzido no Brasil aqui em 1850, com a Lei de Terras, que é de uma violência abissal, né, o que aconteceu naquele momento histórico. Né, a forma como se tomou as terras dos povos originários e se dificultou o acesso à terra para o povo negro. E se legitimou os primeiros latifúndios do Brasil, né? Com base em títulos de sesmaria do período colonial. Né? Então, a forma como tudo isso foi transformado em matrícula, né, no cartório do registro de imóveis e como isso se perpetua, né? E 150 anos depois disso, quando o Estatuto da Cidade é promulgado, eu acho que mesmo nós tendo clareza naquele momento da perversidade de um direito que se exerce com efeitos erga omnes, que cada vez mais eu fico pensando, meu Deus, o que isso tem a ver com o direito à cidade? Um direito que se exerça erga omnes, né? É algo chocante, né? A gente continua muito refém. E aqui eu vou para esse ensinamento do Nelson, né? Que é o seguinte: como é que nós vamos garantir, né, direito à cidade, uma cidade mais justa, bem-estar dos habitantes, quando metade da população ou mais passa bem longe do cartório do registro de imóveis e acessa a terra pela via da posse, né? Eu acho que o movimento de reforma urbana, gente, talvez tenha feito o seu melhor naquele momento, naquela negociação com aquele velho centrão, que é como diz o Nelson. A gente fala de centrão hoje, mas ele está aí há muito tempo, né? Eu acho que foi a expressão de um acordo possível, mas com os conhecimentos que a gente tem hoje, gente, é muito importante que a gente faça uma abordagem descolonial do Estatuto da Cidade e do quanto a gente não conseguiu se livrar dessa fórmula, né? Porque senão a gente vai continuar excluindo essa população de baixa renda e esses povos originários do acesso à terra. Eu acho que não é à toa, gente, que todos os retrocessos que nós estamos experimentando
no Brasil, depois do impeachment da Dilma, eles reforçam a propriedade. Porque o modelo de titulação da 13465 não é assim, ó, várias formas de titulação. É propriedade privada, a forma central, né? Então, eu acho que, sim, a gente rompeu com os limites, né, do modelo civilista, mas, assim, ó, a gente continua lidando com essa armadilha, representada pelo direito de propriedade e com a naturalização desse direito. A gente tem que descolonizar o nosso pensamento, inclusive urbanístico, para desvelar e desnaturalizar esse direito de propriedade. Isso é importantíssimo. Esse é um primeiro ponto e muito importante, a meu ver. Eu tenho querido muito discutir isso, né? Um segundo tema que eu também tenho explorado, que eu acho que tanto o Nelson quanto o Edésio trouxeram também, é o divórcio que existe no Brasil entre as diretrizes que foram colocadas pelo Estatuto da Cidade e a aplicação dos seus instrumentos, né? Esse é um balanço super importante, a forma como isso foi apropriado de maneiras muito diferentes, né? Também já apontado aqui pelo Edésio, eu acho que um exemplo muito contundente é a aplicação ou a disseminação, né, a queridinha do mercado imobiliário, operação urbana consorciada, aplicada bem longe de uma justa distribuição de ônus e benefícios do processo de urbanização. Isso tem acontecido muito. Operação urbana que opera em sentido inverso e concentra ainda mais a renda que é gerada pelo processo de urbanização, né? O caso dos planos diretores realmente é outro, né? Plano diretor que se tenta fazer em gabinete, sem participação popular, sem audiência pública. Aqui, como o Edésio apontou, o Poder Judiciário tem dito não. O controle judicial tem dito não. Mas no caso da recuperação de valorização imobiliária, o tema é bem mais complexo e o controle bem menos rígido. Eu tenho a impressão que se compreende menos. O sistema de controle da administração pública compreende menos do que se trata essa diretriz, né? Gente, o que foi essa Copa de 2014? O que teve de renúncia de receita no Brasil, gente? O que se entregou de dinheiro para a iniciativa privada sem recolher nada para a coletividade, né? É muito contundente isso. Se a gente fizesse um observatório do que aconteceu, né? É muito impressionante o monte de denúncias que existem, né, em relação a esse tema. Eu queria salientar um ponto que eu acho que é um consenso entre nós, que é o seguinte, para trazer um ponto que é positivo, né? O luxo que foi para nós, para o nosso campo, introduzir o direito à cidade, a emergência do direito à cidade na cena jurídica brasileira, né? Não é só na cena jurídica, gente, ele também traz toda uma legitimação da luta de muitos atores, de muitos sujeitos coletivos, né? Eu acho que o lugar em que ele foi introduzido no Estatuto da Cidade como a primeira diretriz da política urbana faz do direito à cidade o grande norte, né, da política urbana no Brasil. Além de ser importante sublinhar que o Brasil foi o primeiro país do mundo a positivar esse direito. E depois nós todos estávamos lá, faz com que as Nações Unidas, né, reconheçam de alguma maneira esse direito ali na nova agenda urbana depois, né? O Brasil foi um player super importante ainda no governo Dilma nessa discussão, né? Eu acho que também, gente, para nós, no campo do direito urbanístico, houve uma grande transformação com isso, porque, além de se legitimar, né, o movimento por reforma urbana tem agora, né, uma bandeira de luta que tem juridicidade, é um tema importantíssimo, mas, para nós, o próprio objeto do direito urbanístico se transformou.
porque a gente deixa de falar de um direito urbanístico que estabelece regras para o parcelamento, uso e ocupação do solo, e fala de um ramo do direito que está responsável pela tutela de um direito coletivo dos habitantes das cidades, que é o direito à cidade. Nós temos que tratar de pensar os instrumentos e as políticas públicas capazes de garantir o direito à cidade para todos e todas. Esse é o nosso métier. E isso muda tudo. Né? Isso muda tudo. Acho que isso é muito importante da gente compreender esse giro disciplinar. Né? E é muito legal, gente, pensar como a gente também começou a construir uma nova doutrina de direito urbanístico. Aliás, doutora Lígia, a senhora escalou um time aqui, hein? Responsável por uma boa parte dessa doutrina brasileira. Que luxo, gente, é uma seleção que a senhora escalou aqui. Né? Realmente, assim, que honra a gente estar com vocês. Né? O bacana dessa mesa é que nós somos referência uns para os outros. Né? Então, Lígia, essa coisa de ser referência é uma coisa muito recíproca, né? Acho que é muito bacana, assim, pensar como o nosso trabalho tem sido, neste momento de desmonte, importante no Brasil para defender esse legado, tudo que foi construído em termos de democratização da gestão, em termos de direito à cidade, né? Outros atores também, né, gente? Eu salientaria, assim, o próprio Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico se funda depois do Estatuto da Cidade, né? A Defensoria Pública ressignifica o seu papel, o Ministério Público passa a ter, dentre suas funções institucionais, a função da defesa dessa ordem urbanística, né? É muito interessante como isso dá uma saculejada nos atores do sistema de justiça. Né? Eu acho que isso ainda está em construção. A Defensoria Pública é um baita aliado nessa defesa, né? Junto com a sociedade civil agora. O Ministério Público está mais lento nisso. Né? No Judiciário, essa lentidão é ainda maior. E isso tem a ver com a questão da propriedade que nós estávamos falando antes. Né? É impressionante a blindagem, né? Embora já haja no Brasil, por exemplo, jurisprudência falando de direito à cidade, quando tu tiver um conflito ali que tiver de um lado direito de propriedade, mas no outro função social da propriedade, direito à moradia, direito à cidade, pode esquecer. É muito impressionante como a hegemonia do modelo proprietário, né? E aqui, gente, nós que estamos nessa live aqui, que todo mundo trabalha com isso, é muito importante que o direito à cidade seja articulado em peças judiciais, em petições, porque as sentenças não caem do céu azul e elas precisam que alguém pleiteie o negócio, né? Que alguém fale de direito à cidade. A Defensoria Pública precisa falar disso, o Ministério Público precisa falar disso, as assessorias jurídicas populares, nós precisamos falar disso, né? É muito interessante esse tema. E aqui o Nelson trouxe o tema da campanha dos despejos, né, gente? Gente, daqui a 50 anos, quando se olhar para trás para essa pandemia, quando houver uma crônica histórica sobre o que aconteceu no Brasil, é um escândalo. É um escândalo que um papel de um título de propriedade bote na rua 400 famílias, no meio de uma pandemia. É um troço tão bizarro, é uma violência tão absurda, que a distância histórica nos fará ver isso. Né? E o último, talvez dois últimos temas. Tá? Um é esse, que tanto Edésio quanto o Nelson já falaram, que é o seguinte: essa caminhada não foi linear. Né? A gente não tem como terminar esse balanço dos 20 anos, gente, sem falar do que nos aconteceu no último período. Né? Assim, gente, a gente foi somando, né, coisas até, enfim, por exemplo, em 2009, quando foi lançado o programa Minha Casa Minha Vida, mesmo que ele não fosse um consenso, né, gente, um título inteiro era sobre regularização fundiária. Né? A gente pode questionar o programa Minha Casa Minha Vida pela questão do direito à cidade, por exemplo, mas ele trouxe todo um título sobre regularização fundiária e procedimentos muito importantes. Né? Avanços
Depois, gente, nós temos aquele enigmático, até hoje não decifrado, ano de 2013 no Brasil. Né? Aquilo pré-Copa ali, se levantaram muitas questões relacionadas ao direito à cidade, ó, né, interessante, direito à mobilidade, um preço acessível para passagem, mas aquele movimento acabou tendo um final muito enigmático e melancólico, né? Uma manipulação muito grande da imprensa, as pautas originais sequestradas, distorcidas, virou combate à corrupção, germezinho da Lava Jato, também de final trágico, né? Tudo desmascarado hoje pelo Supremo Tribunal Federal, mas que são movimentos que nos levaram a 2016, né? Aquele golpe parlamentar que ocorreu em 2016, sem crime de responsabilidade, e que nos conduziu ao que nós temos hoje, né, gente? Esse cenário de desdemocratização generalizada do país, avanço do fascismo social e necropolítica como modo de governar. Né? É muito triste, como o Nelson sublinhou. Né? E aqui, gente, assim, ó, ao lado de todas as muitas reformas, a política urbana também, né, não passou ileso desse golpe. A Lei 13.465 foi o abre-alas. Né? Ela tem, na verdade, assim, o caráter de ter aberto uma série de leis que descaracterizam a política urbana e introduzem graves retrocessos jurídicos no Brasil. Isso que nós estamos vivendo agora. Né? Essa lei, ela prepara juridicamente o país para um brutal processo de despossessão dos pobres, de transferência de ativos dos mais pobres para os mais ricos no país, de tomada de terras públicas por um velho processo de grilagem que tem agora lei para dizer como é que faz. Não? A gente tem também agora uma desestatização de atividades que são típicas de Estado, como é o caso do autolicenciamento urbanístico, né, liberado pela Declaração de Direitos da Liberdade Econômica. São movimentos que se travestem, né, de uma modernização, mas que têm, na verdade, um caráter bastante claro. Então, assim, gente, é muito importante que a gente tenha consciência de que nós sofremos um grande revés para a política urbana nos últimos 5 anos. Né? Só que a gente não pode perder a memória. Né? A gente sabe quem é, a gente sabe o que tinha, a gente sabe qual é a ordem urbanística que a Constituição desejou construir. Né? A gente sabe como foi uma manobra político-jurídica que ocorreu no país que está nos tirando esse tapete. Né? E esse processo, é muito importante sublinhar isso, está encontrando resistências a nível nacional, né? Tanto da sociedade civil, quanto localmente, né? Os movimentos e as entidades de base territorial estão lutando muito para impedir que também localmente, né, arranjos de poder que querem impor às cidades um regime urbano de tipo neoliberal autoritário, né, se consolidem. Então, a última coisa que eu queria dizer, Lígia, é que eu acho que é muito importante que nós todos, como sociedade civil, nos mantenhamos muito alertas, muito críticos, vigilantes, lúcidos do que está acontecendo no país, porque é muito importante construir momentos como este aqui, Lígia, de reflexão e resistência, né? Potentes processos de resistência aos retrocessos e de fortalecimento das alianças por cidades mais justas. Né? Eu acho que é muito importante que a gente compreenda que nós precisamos continuar exercitando a nossa imaginação jurídica e política, né? Porque não vai ser, gente, com os instrumentos que nós temos agora apenas que nós vamos conseguir fazer com que o direito à cidade se torne uma realidade no país. Né? Eu acho que é importante que a gente faça isso mesmo em meio ao caos. A gente tem que seguir pensando nessa política urbana e como ela poderia avançar quando tudo isso terminar. Que a gente tem que ter esperança que vai terminar, né? Toda noite tem aurora, e essa também vai ter.
Viva o Estatuto da Cidade, viva o direito à cidade, viva a Universidade Federal do Ceará e os parceiros, viva o Nordeste, viva o direito à cidade. Obrigada, querida. Muito obrigada, Betânia. Professora Daniela, para ver se a gente consegue manter o Nelson o máximo possível dentro da sala dos debates. Obrigada, Lígia. Bom, quero agradecer a você esse convite, organização, Júlia, Harley, Universidade Federal do Ceará, do pessoal do Najuc, todo mundo que está aqui, e aos meus parceiros, não é, de lives e de reflexões, Edésio, Betânia e Nelson. Estou vendo aqui Rodrigo, Adriana também. Um grande prazer estar aqui e falar depois dessas aulas magistrais, desse apanhado geral, é sempre aquela tarefa fácil e difícil, né? Já trouxeram esse apanhado de cenário político nacional, já trouxeram esse avanço do Estatuto da Cidade, que é esse avanço independente das dificuldades, a necessidade da existência dele, não é? Então, eu vou talvez escarafunchar aí algumas coisas que eles já trouxeram, mas vou colocar em alguma outra perspectiva. A perspectiva do cidadão, da cidadã. Eu acompanhei aqui algumas questões que foram sendo trazidas, que também têm sido falas de nós quatro, né? Que esse tempo nós temos que fazer escolhas de falas, né? Então, enfim, cada um vai fazendo o seu recorte, como bem falou Edésio. E o meu recorte vai ser sobre o cidadão, a cidadã, né? Como é que alguém vai parar na periferia da grande cidade, né? O que faz essa pessoa que mora numa cidade pequena que está morrendo, né? Coloco as duas situações diametralmente opostas, né? Justamente para fazer a provocação do desconforto. Como é que é esse direito urbanístico para essa pessoa? Como é que a gente faz chegar o direito urbanístico para todo mundo, né? Como é que o direito urbanístico pode ser apropriado pela sociedade? Como é que a gente chega lá? Como o Edésio perguntou, onde é que está esse problema? É a lei? Será? Onde é que está, né? Betânia, Nelson trouxeram esse apanhado dos entraves políticos e das negociações. Onde é que está isso? Então, óbvio que eu não tenho a fórmula mágica, mas quero trazer mais alguns elementos para vocês. Vamos chegar ali, né? Foi trazida a questão da apropriação do solo e um histórico bastante, violento e truculento de apropriação do solo brasileiro. Né? Então, não é só que foi pelos poderosos e pelas autoridades, mas a relação também de promiscuidade entre as autoridades públicas seculares, que também se tornaram grandes proprietários privados, ela existe, ela é consagrada. Então, nós temos aqui eu chamo de promiscuidade mesmo, né? Que é justamente uma certa confusão na identificação daqueles que sempre foram grandes proprietários na nossa história nacional, de também ocuparem cargos públicos. Então, não há nenhum interesse na história nacional em fazer com que a apropriação do território do solo, ela pudesse se dar de outra forma, porque justamente os homens públicos garantiam que esses acessos fossem aqueles, não é, que foram perpetuados pelas sesmarias, pela lei de terras, pela estrutura cartorária absolutamente vexaminosa que ainda existe no país. Independente de existirem pessoas boas nos cartórios, a lógica cartorária no país é um vexame, é um escárnio, né? Enfim, então, e isto traz essa resistência para a Constituição Federal, traz também para o Estatuto da Cidade, e quando o Estatuto da Cidade é experimentado em um esforço hercúleo naquela década que se seguiu de 2001, com a estruturação de um Ministério das Cidades, com a estruturação de planos diretores e um segmento de leis que foram conversando e se ajustando de maneira sinérgica ao Estatuto da Cidade, como inclusive o próprio Código Civil, e 10 anos depois o Código Florestal, para não dizer Lei de Saneamento
saneamento, lei de resíduos sólidos, Minha Casa Minha Vida, tudo foi sendo construído diante de uma sinergia, né, de uma leitura que não trazia conflito normativo, para dizer dessa maneira. Então, tudo isso aconteceu, e o que acontece? Esse segmento, então, dos poderosos, dos grandes proprietários, urbanos, rurais, nacionais, junto com essas autoridades públicas que se confirmam, às vezes, no mesmo CPF, e ficaram profundamente incomodados. Então, essa história bonitinha de direito à cidade, de direito urbanístico, de política urbana, vamos fazer plano, começa a mostrar uma cara que não é só na forma, é num conteúdo. E isso cria esse momento de tensão, não é? E de enfrentamento, e só que essas pessoas ainda ocupam espaços de poder, espaços públicos, muito mais do que aqueles que defendem o direito à cidade, o direito urbanístico. Então, o que a gente acaba assistindo? Então, se a gente for pensar no poder executivo, o poder executivo local, municipal, é o grande responsável pela execução da política urbana. Então, o que você vai encontrar dentro das prefeituras pelo país afora? Uma desestruturação do seu corpo técnico ao não fazerem concursos, a desmontarem permanentemente, deslocarem as pessoas e os funcionários com capacitação técnica importante, deixando muitas vezes em setores administrativos como se fosse ali um ostracismo da função, né? Remunerando mal, né? Então você não se consegue fazer retenção de talentos. Então as prefeituras também não têm acervos e bancos de dados, e se muitas vezes contavam com bancos de dados e atualização de dados que eram produzidos pelo governo federal, nós estamos assistindo isso. O que é isso que ninguém fala? O IBGE saiu de mais de R$1 bilhão de orçamento para 70 milhões. Então, a quem presta não fazer levantamento de dados da realidade brasileira, né? Então, quer dizer, como é que os municípios, principalmente aqueles que têm um orçamento mais acanhado, vão trabalhar com que base de dados para fazer um planejamento? Não conseguem. Não conseguem. Há um desmonte da estrutura interna do executivo, de grandes prefeituras, das médias prefeituras, e as pequenas, então, ficam absolutamente reféns dessa estrutura que acaba por aparecer. O núcleo de corrupção urbanística que existe no país inteiro é um negócio absolutamente absurdo. Então, se os empreendimentos, se esses grandes projetos, né, se a apropriação dessa agenda neoliberal, ela está presente nas cidades, independente da leitura da apropriação privada dos espaços, vamos falar aqui no nosso caso urbano, o que nós temos numa ponta deformada e criminosa dessa estrutura é a corrupção urbanística, porque os licenciamentos urbanísticos, eles são obtusos, eles não são transparentes. Não é? Saber o que tem na legislação urbanística e conseguir a aprovação de um empreendimento, tem que ser conversado no gabinete, senão não se consegue. E isto é uma realidade nacional. Né? Então, a improbidade urbanística que existe no Estatuto da Cidade é uma letra dificílima de ser aplicada, porque tem que se olhar com muitos desvios de finalidade, com muitas distorções, não é? Não é no aspecto formal que vai ser verificado. Eu já tive um empreendimento que eu precisei analisar, porque uma associação de bairro me contratou para isso, e era um grande empreendimento, e o carimbo de aprovação do licenciamento era da estagiária. Por quê? Né? Porque está tudo errado ali dentro, e se aquilo viesse à tona, né, poderia dizer que a culpa era do estagiário. Parece clichê, né? Como a gente vê tanto meme com questões do estagiário, esse é só mais um dessa triste constatação. E aí nós temos, por exemplo, também, como já foi referenciada a questão do judiciário, que não permeabiliza os valores, que não sabem do que se trata. Já fizemos pesquisas, nós 4, e eu já fiz várias com o professor Nelson aqui na PUC, em outras demandas, e o IBDU, também pródigo, junto com o EDES, com o Betânia, de como o judiciário entende o direito urbanístico, como é que foi permeabilizado isso, e é estarrecedor.
né? O que é o princípio da função social da propriedade, para não dizer da função social da cidade, né? A justa distribuição de ônus-benefícios, o que é esse plano diretor, né? Então, dentro do judiciário, uma das questões que a gente tem tratado recentemente aqui nesse nosso quarteto, e ampliado, porque não se resume só a nós, é entender que o direito urbanístico precisa estar nos cursos do país inteiro, precisa estar nos concursos do país inteiro, né, para que os profissionais do direito, os operadores do direito, consigam pensar e refletir a esse respeito. Mas esta ignorância técnica coletiva, ela não é sem querer, ela não é à toa, né? Porque já foi constatado e já pautamos, já estivemos ao MEC, e quando eu falo eu, não sou eu, Daniela, mas esse grupo expandido, incrível, né? No MEC, já pautamos isso, quantos de nós aqui nas universidades. A própria PUC está sofrendo um processo de retração em direito urbanístico avassalador, só eu e o professor Nelson sabe que nós estamos sofrendo ali dentro. Não é? Então, é uma coisa absurda o que está acontecendo. Mas o ensino do direito urbanístico seria também uma ferramenta de libertação e de criação. Por isso que a professora Betânia fala, é absolutamente fundamental esses momentos de reflexão e de informação. E o que dizer de um tribunal de contas que fala que quem tem que ser coordenador de planos diretores tem que ter CREA? Vocês sabiam que advogados não podem ser coordenadores de plano diretor? Pois é, eu trago aqui essa notícia para quem não sabia. Então, existem, dentro dos tribunais de contas, não é, aqueles informes, aquelas orientações, e o edital não pode constar isso. Então, quem é o operador do direito dentro de um edital de plano diretor? Ele é o júnior com algumas horas. Eu não vou participar de nenhum plano diretor dessa forma, não é? Não é que eu precise ser a coordenadora, mas o advogado, a advogada tem que estar ali dentro dessa conversa, porque no final vai derivar numa minuta de lei, e a gente tem assistido minutas de lei de planos diretores, também tem alguns bons, mas tem alguns que são, como eu já disse antes, um verdadeiro escárnio. A defensoria, ela deve ser realmente trazida aqui como a grande parceria que temos tido no país inteiro, nesse esforço de enxugar um pouco o gelo, de tentar tampar um pouco toda essa sangria, mas que precisamos continuar pautando. O Ministério Público, na década passada, se mostrou, nos seus segmentos de habitação e urbanismo, houve uma época, né, de 10 anos atrás, 15, realmente muito mais envolvido, talvez por causa de todo esse marco normativo que avançou, e agora também num processo de mais retração, voltando a pensar como na década de 90, com relação às prioridades ambientais. E aí, diante disso, todo esse cenário, quem é que está morando ali na periferia, está justamente aquelas pessoas que não conseguem pagar o preço do solo, que aqueles grandes proprietários dizem que tem. São preços artificiais. As grandes cidades brasileiras, elas não estão ocupadas fisicamente nos seus edifícios e nas suas casas. Se for ser feito levantamentos das grandes cidades brasileiras, parte importante da cidade está vazia. Há uma retenção especulativa absolutamente consciente, direcionada, inflando o preço da cidade, né? Que não se traz sustentação para isso. E é justamente, e os segmentos da construção no país, eles falam assim, que se liberarem todos esse parque de construções, que é para residências, que é para comércios, que é para serviços, o preço cai, o preço despenca. Então, que caia, que despense, vamos ver qual é o tamanho. E aí quem paga essa conta? O poder público e os tributos, porque tem que manter uma cidade absolutamente inflada no seu tamanho. Há uma possibilidade de que metade de São Paulo esteja vazia, isso dito pelo próprio segmento da construção civil de São Paulo. Já tive notícias que centenas de prédios desocupados em várias das capitais do país, agora ainda mais com o mercado e aquela ideia de fundos imobiliários, que também está gerando distorção no mundo inteiro,
prédios vazios que valem muito em bolsa de valores, então não há interesse em que ele seja ocupado, né? Mas ele tem uma atividade econômica imensa, né? Então, existem muitas distorções, então as pessoas elas estão mudando e migrando de lugar. Então, aquela periferia sempre ocupada, reiteradamente, majoritariamente pela população preta e pobre, numa ocupação espontânea, não é de fazer e se virar da forma como dá, não é de invisibilização permanente, que está sendo olhada pelo Estatuto da Cidade, que é olhada pelo direito à cidade, que é olhada pelo direito urbanístico, porque o 182 da Constituição fala bem-estar dos habitantes, ponto. Não traz qualificação desse habitante com relação a, por exemplo, economia, com relação à raça, com relação a gênero. E quem é que está lá na periferia? Em geral, a mulher preta, pobre, periférica, não é? Que é arrimo de família e que tem jornada tripla. Então, esse nosso direito aqui que nós estamos conversando é o direito que pode chegar lá, não é? Mas isso vai custar muito, né? Mas isso vai alavancar, isso vai libertar essas pessoas. E aí o que eu gostaria de dar de uma notícia muito importante no meu entender é que se tem uma coisa muito bacana e muito importante na sociedade brasileira é a capacidade de organização social. A gente tem que honrar isso, a nossa capacidade de organização social. Os movimentos sociais urbanos, eles são fantásticos. E aqui eu não estou discutindo a pessoa A, B, C, ou o método A, B, C, porque de onde eles vêm, não é? Com a história de vida que eles têm, e terem uma capacidade de organização e uma consciência cívica, que é algo absurdo, fantástico, maravilhoso. E estes movimentos sociais, eles são olhados pelo Estatuto da Cidade, na gestão democrática da cidade. E aí não é à toa que a revisão de planos diretores está sendo oportunizado de uma maneira terrível e, para mim, distorcida na época de pandemia, porque faz com que esses movimentos sociais não possam participar da revisão de plano diretor. Porque tem que ter um banco de dados, porque tem que ter velocidade de internet, porque tem que ter dinheiro para ter essa estrutura. Então, assim, sem dúvida alguma, nós estamos numa época muito complicada dos dias atuais, 2021, 2020, 2021. Betânia disse, a distância histórica vai mostrar o momento que a gente vive, então a gente não pode perder a sensibilidade e a capacidade de indignação, e muito menos essa capacidade de luta. Então nós temos todas as ferramentas, nós temos que abrir essas portas, não é? E reforçar as estruturas dentro do Ministério Público, rever esse pacto dentro dos tribunais de contas com planos diretores, não é? Entender que existe uma advocacia urbanística para que possa haver essa atuação, exigir das prefeituras que façam concursos técnicos capacitados, não é? E exigir a liberação desses edifícios todos pelo Brasil afora, não é? Com relação às suas ocupações. Então, existem questões de fato, elas são muito complexas, há um processo de resistência, e se é para gerar tensão, vamos gerar tensão, né? E se é para ter a resistência, vamos ser resistência, e vamos produzir, e vamos escrever, e vamos resistir nos legislativos, e vamos pautar no executivo, não é? E vamos estimular e capacitar a nossa população a reconhecer os seus direitos. Acho que então, resumindo e concluindo, o momento é de resistência. Nós temos motivos, nós temos princípios, nós temos objetivos, nós temos comunidade, nós temos equipes, e nós precisamos resistir. É isso. Muito obrigada. Nossa, Daniela, é um coroamento, né? Porque eu há pouco falava, né, de que vocês trazem para nós, né, pincelam o quanto ainda há de luta, né, para se empreender, e que vai ter luta. Né? Não é só que tem um campo, mas que ele vai acontecer a luta, que já está acontecendo, na verdade. Eu queria, assim, eu tinha me preparado para um outro formato, né, a gente teria tempo, não vamos ter tanto tempo assim, mas eu queria dizer que essas provocações, elas
alimentam, em especial, os desafios que a região Nordeste vive. Aqui nós temos vários profissionais de várias áreas, temos até estudantes de engenharia e engenheiros assistindo, né? Estou recebendo alguns feedbacks muito interessantes, e a ideia era exatamente que a gente pudesse fazer uma reflexão que parabenizasse, né, o aniversariante, lembrando da importância dele, do seu contexto histórico. Eu acho que a Bethânia, quando diz isso, ela lembra, né, houve um momento em que era necessário aquilo ali. Nelson, muito obrigada por ter ficado conosco até agora. Muito obrigada. Tchau, E esse contexto, ele precisa ser reconhecido exatamente para que a gente possa saber de onde essa geração agora tem que partir para as lutas que vêm a seguir. Então, eu tenho dito na sala de aula, os meus alunos dizem, professora, essa lei é muito bonita, mas o que acontece? Eu disse, olha, vocês são estudantes de direito, parem de criticar leis, principalmente leis que trabalham perspectivas de políticas públicas, de ações afirmativas do Estado. Não é o nosso papel é acompanhar a aplicabilidade da lei, porque ela, por si só, não gera materialidade. Né? E essa questão, esse tema para, por exemplo, o direito administrativo é fundamental. Sem o direito urbanístico, não acontece. Promoção do interesse público não acontece sem direito urbanístico, sem uma qualificação do que significa isso. Serviços urbanos, sem a perspectiva da promoção do direito à cidade, de uma igualdade, equidade, né, de infraestrutura e de escolha de prestação de serviço, não vai acontecer. E aí isso vai se somando, foi se somando aqui de forma muito, muito clara com as falas de vocês. Eu queria dizer que esse evento, eu vou passar aqui, nós vamos fazer uma pergunta, nós fizemos uma escolha de uma pergunta, né, e aí acho que poderíamos ter 2 minutos para cada um de vocês responder, de 2 a 3 minutos, acho que a gente consegue. Foram colocadas 3 perguntas aqui no chat, e nós fizemos a escolha de uma, porque alguns dos temas que essas perguntas trataram foram abordadas, em parte pela fala da Daniela, em parte pela fala da Bethânia, e um pouco também pela fala do Nelson. E depois eu faço o encerramento com os agradecimentos necessários. Vou repetir aqui a pergunta. O professor Edésio afirma que prevalece a visão tradicional do planejamento regulatório. Como os novos paradigmas de cidades inteligentes e resilientes perpetuam a visão liberal de direito de propriedade mencionada por todos os 3 palestrantes até agora? E aí eu incluo na pergunta, perpetuam a visão liberal de direito de propriedade, que ataca, né, questões de raça e condições socioeconômicas. Seria essa a pergunta, né? E aí acho que a gente pode começar pelo mesmo roteiro que fizemos das palestras. Já que a Desi, você foi citado na pergunta. Começa. Muito bem. Professora Bethânia. Eu achei que ia começar com o Edésio, porque foi ele que foi citado, mas vamos lá. Eu acho, gente, que nós temos uma grande disputa no Brasil em torno de um modelo de cidade, né? E não só modelo de cidade, de sociedade, essa elite que está interessadíssima em manter, né, os seus privilégios e o seu poder econômico e a estrutura fundiária do país com a mesma, né, rigidez e concentração de terra que ela tem desde sempre, também atua nas cidades, né? E existe todo um movimento que não admitiu, por exemplo, que a gente conseguisse concluir 16 anos de um governo democrático popular que buscaria avançar em torno dessa política urbana, né? Eu acho que o que aconteceu no Brasil em 2016 mostra que essa disputa é uma disputa na qual nós temos que estar muito resistentes, né, e muito engajados, né, porque efetivamente existe todo um interesse de fazer com que isso se reproduza nas cidades, formando esses
governos, né, municipais com um regime urbano que também é de tipo neoliberal e autoritário, como a gente tem no governo federal hoje, né? E o nosso ideal é um ideal de direito à cidade, né? Então, eu acho que a gente tem que estar muito atento para a modernização de um discurso muito velho, muito conservador, muito autoritário e que aparece agora, né, sob a forma de operação urbana, ou smart cities, ou não sei o quê, né, e que pode muitas vezes ser um belo disfarce para velhos modelos muito conhecidos de dominação política, econômica e jurídica. É isso. Viva o direito à cidade, viva o Nordeste nessa luta. Professor Edésio. Sim, totalmente de acordo. Basta olhar, por exemplo, vários dos projetos que têm sido promovidos, e alguns deles até mesmo implementados pelo Brasil afora, com esse rótulo da cidade inteligente e tudo mais, para ver como não há no território a previsão de um único lote que seja nessas novas cidades, com frequência para centenas de milhares de pessoas, mas não há previsão de um único lote que seja para toda uma população que vai trabalhar para essa cidade. Quer dizer, as favelas começam a ser implementadas antes da implementação dessas novas cidades. Quer dizer, um modelo que a gente repete de várias formas ao longo de mais de um século, né? E que é um modelo também reproduzido pela própria lógica urbanística brasileira. Quer dizer, as nossas leis de uso do solo, as nossas leis de zoneamento não têm o menor problema em territorializar as funções do Estado. Quer dizer, você vê claramente nos planos, nas leis, onde serão os distritos industriais, onde serão as áreas de preservação, as áreas de proteção, onde pode ser implementado condomínio urbanístico, onde cabe só unidade unifamiliar, quer dizer, não há diversidade de usos. As leis têm previsão para isso tudo. Nenhuma delas diz, mas aqui que é o lugar do pobre. Quer dizer, onde vai viver o pobre na cidade, reconhecendo, inclusive, hoje que direito social de moradia é um direito constitucional, é uma função do Estado determinar no território onde esse direito deve ser materializado, as leis não enfrentam. Essa é uma questão para o mercado, né? Quer dizer, é todo esse caráter elitista da legislação urbanística brasileira, da tradição brasileira do planejamento territorial, que tem que ser repensado. Quer dizer, como Betânia e Nelson colocaram, Daniela também, acaba reforçando todo esse fetichismo em torno da ideia da propriedade individual, esvaziando outros processos de posse, de propriedade coletiva, de formas variadas e arranjos diversos de acesso ao solo e a moradia nas cidades, a noção do comum, né? Então, eu acho que romper com isso é fundamental. E aí basta olhar Jaime Lerner, por exemplo, né, que faleceu há pouco tempo, mas perto de Belo Horizonte, uma enorme cidade inteligente está sendo construída, com uma capacidade para abrigar qualquer coisa como 200 mil habitantes, além de todo um problema também com a questão da água e da questão do transporte público. Basta olhar o plano para ver que não há um lote reservado para quem vai trabalhar para essa população. Quer dizer, as pessoas estão tendo que inventar, mais uma vez, o seu lugar no território, na falta de previsão, né, por esses processos tradicionais aí de ordenamento territorial. Professora Daniela. Bom, eu vou trazer uma outra questão totalmente diferente, né? A nossa Constituição, eu acho que ela é bipolar, desde o começo, porque ela traz Estado social e liberdade econômica, né? E isso vai se repetindo ao longo do texto. E o que acaba acontecendo? Cabem as duas coisas no cenário infraconstitucional. Você tem toda essa gama de legislação, decisões judiciais, políticas públicas ou não, em função da forma como for ser lida a Constituição, né? Então, a gente pode querer reiterar o que está lá nos 4 primeiros artigos da Constituição Federal, mas cabe, sim, uma leitura liberal da Constituição, só que cabe e eles se autoproclamam Estado social. Então, assim, eu acho que há um problema no nascedouro, né, com relação a isso, e quando fala, por exemplo, que a questão de ter o direito à moradia ter sido inserido no texto constitucional, foi um poder constituinte derivado, foi no artigo 6º, que tem uma eficácia contida,
né, porque precisa de política pública para existir, ao passo que o direito de propriedade está lá no artigo 5º, que é o direito individual e coletivo. Mas aí nós vamos pensar, mas lá também está a função social da propriedade. Daí a função social da propriedade é esse conceito jurídico indeterminado que tem que ser construído por meio de doutrina, decisões, jurisprudências, não é? Que é um processo de construção. Então, assim, só para deixar bastante claro, né, que nós precisamos, e reforço aqui, a ideia de produzir intensamente sobre os nossos conceitos e os conceitos jurídicos indeterminados que existem na Constituição, né, o que é bem-estar dos habitantes, por exemplo, como função social da cidade, da propriedade, etc., de maneira que a gente tenha ferramentas para poder lutar e trabalhar com relação às outras leituras que já estão mais do que secularizadas e constatadas. Então, não é proibido, como o Edésio citou agora, construir uma cidade inteira. Não é proibido, deveria ser proibido, porque é imoral. É imoral, né? Há uma imoralidade pública, para mim, há uma afetação dos princípios do artigo 37 da administração pública, não é? Ter um volume, milhares e milhares de casas, primeiro, ou que são todas iguais, ou que não tem infraestrutura, ou que não dê condições de dignidade, ou que não olhe para os diversos tons, cores e formatos da sociedade. Para mim, isso é moral. Né? Estaria lá no artigo 37, mas a gente precisa construir isso. Né? Nós estamos nessa toada, nessa jornada, né, de fazer essa construção. É isso. Bom, professora Daniela, obrigada pelas respostas. Eu acho que ela termina contemplando 3 das abordagens que foram feitas aqui. Eu queria fazer um agradecimento, né, que não foi feito de forma tão específica no início, na abertura dos trabalhos, ao mestrado profissional em Direito e Gestão de Conflitos da Unifor, na figura da professora Júlia Matei, que está aqui conosco na sala, né, a professora Júlia é uma grande parceira, quem sabe, né, professora Júlia, uma associada futura do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico. Queria agradecer ao Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico por tudo, e é muita coisa, né, porque por toda a provocação, pelo apoio também institucional, por tudo que promove e que continua apoiando, sem deixar que a gente caia de cansaço, né, no meio de todo esse trator que tem passado por cima de nós aí, desde a jornada de 2013, né, muito bem lembradas, inclusive que levaram a bandeira da questão urbana como uma grande referência, que seria a questão da mobilidade, e terminou nos tratorando os direitos. Eu acho que aqui cabe um lembrete de que a criminalização da política também foi, de alguma forma, alardeada por aquela juventude naquele momento, que não aceitava a participação de partidos políticos nas manifestações, que dizia que não era um movimento político, quando isso não é possível, né? Talvez dizer que não é um movimento político partidário, muito bem, mas um movimento político sempre será, a luta por direitos sempre será um movimento político. E, infelizmente, dali para cá, né, nós só descemos ladeira abaixo, em alguns momentos sendo atropelados. Então, muito importante, o IBDU nos lembra isso, não é o único instituto que faz, né, claro, essas grandes provocações, mas é aquele que agrega um cabedal de inteligências, de provocações, de diversidade, que continua a nos inspirar, né, por muito tempo. E com isso, dizer que o Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular Frei Tito, da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, que também é nosso apoiador, o NAJUC, que é o Núcleo de Assessoria Jurídica Comunitária, e que, na verdade, é o grande idealizador desse evento, o Programa CAJU, de Assessoria Jurídica Universitária Popular, e professor Arley, também, que está aqui, ficou muito tempo nos bastidores, né, exatamente porque estava aí cuidando de todas as outras questões, mas que é um pesquisador, né, na área de planejamento. Esse evento foi feito pela sinergia desses atores, dessas atrizes.
Temos aqui alguns movimentos sociais também participando, e eu espero que, ainda que tenhamos tido esse atraso, né, os debates corram da melhor forma, né, com as grandes provocações que esperamos sair, e grandes ideias, como disse a Betânia, nós precisamos exercitar, né, a nossa imaginação, porque temos uma estrutura para isso. Então, queria muito, muito agradecer a vocês pela acolhida no convite, pelas palestras brilhantes, pelos temas trazidos, pela paciência do início dos trabalhos, e dizer que daqui em diante, né, só para frente, os grandes debates sobre o tema do direito urbanístico. Muito obrigada a todos e todas. Bom dia. Tamo junto, Lígia. Tchau, gente. Obrigada. Até mais. Aos demais, eu informo que nós teremos o próximo painel aqui também, nesse link, né? A quem quiser continuar a participar, daqui em instantes nós iniciaremos a nossa próxima atividade.